Oi, galera! Hoje nossa aula é o estudo dos prismas, tá? Nós vamos estudar o prisma quadrangular e o prisma retangular. Um primeiro momento, então, o que seria prisma, tá? Prisma é uma superfície em que ela tem as bases iguais. O que é base aqui, ó? Essa figura está de pé, tá? Eu tenho um quadrado nessa base, tenho um quadrado na outra base e ela é formada por retângulos na volta, certo? É como uma caixinha de leite. Ó, ela tem retângulos nas laterais, tá bem? Ela tem retângulos aqui embaixo e retângulos na parte de cima. Isso aqui eu considero, tá? Base superior, base inferior e as laterais da nossa caixinha. Vamos visualizar aqui, então, ó, nos slides, a revisãozinha ali de como se calcula a área de um quadrado, lado vezes lado, né? O L é o quadrado, um retângulo. Também nós vamos ter a base vezes a altura, né? B vezes H aqui, ou o ladinho vezes o ladinho, só que como são diferentes, a gente chama de base vezes a altura da figura, tá? Então, o prisma é o que eu mostrei ali pra vocês no desenho, ó. Ele tem a base inferior, né? A base superior, as laterais da volta, tá? Nesse caso aqui são formadas por retângulos, certo? E como que a gente calcula a área, né? Ou quando faço o cálculo da área de figuras? É o seguinte, vou mostrar aqui nessa caixinha de leite para ficar bem fácil. Área é a quantidade de material para fazer essa caixinha. Por exemplo, ela é feita aqui de papelão, né? Qual é a quantidade que eu gasto de papelão para fazer uma caixinha de leite? Isso é área. Qual a quantidade de leite que cabe aqui dentro? Isso é volume. Se eu pegar um refrigerante, o plástico da garrafa é área, o refrigerante que tem dentro é volume, tá? Então, o cálculo da área é quando eu quero pintar uma parede de uma casa, quando eu quero pintar algo, porque é só parede, né? É externo, ou interno, tanto faz, mas é pintura, porque eu não tô enchendo a parte de dentro, né? Por exemplo, uma piscina, se eu encher ela, é volume. Então, o que preenche o interior é volume, certo? Se eu quiser forrar uma casa, se quiser colocar lajotas, tá? Quantidade de papel e plástico para fazer alguma coisa. E o volume, no caso a medida é em centímetros quadrados, e o volume eu utilizo quando eu quero preencher todo o interior. Encher uma piscina, encher um balde d'água, leite em uma caixinha, encher um copo, tudo que for preencher o volume é volume, certo? E a medida é em centímetros cúbicos, porque a gente calcula lado vezes altura, é centímetros vezes centímetros vezes centímetros, centímetros cúbicos. Bom, como é que calcula a área e volume de um prisma? A área sempre vai ser o seguinte, 2 vezes a base, ó, porque tem essa base e essa base, então são 2 bases. 2 vezes o AB, a base é sempre igual no prisma, tá? Mais as laterais, que são as voltas, aí depende quantas vai ter. No caso do quadrado e do retângulo, sempre vai ter 4. Quando eu pegar o triângulo, vai ter 3, o hexágono vai ter 6. E o volume, eu faço a área da base que eu encontro aqui, vezes a altura. Vamos lá, então, um exemplo. Dado o prisma quadrangular, calcule área da base, área das laterais, área total e volume. Primeiramente, vamos para uma melhor resolução aqui, né? Colorir essa imagem. Eu coloquei em vermelho as bases, tá? Que seria essas partes assim de baixo, que mede 4, 4 e 4 o chão, né? E as laterais que medem 4 por 8. 4 por 8, tá? Como eu quero calcular a área da base, eu vou olhar qual é a figura que está na base. Ela é um quadrado de lado 4, ó. Peguei o chão ali, né? Só a base mesmo, fiz um retalho, copiei a base dela. Bom, é um quadrado, como é que eu faço a área de um quadrado? Lado vezes lado, então 4 vezes 4, que vai ser 16, certo? Então, tá pronto, a área de uma base é 16. Se aqui embaixo é 16, quanto vai ser aqui em cima? 16 também, né, gente? A área das laterais, como é que eu calculo? Bom, a figura é 4 por 8, a altura. Então, as minhas laterais são 4 por 8, 4 vezes 8. Só que, olha, tem esta, quando eu giro tem esta, tem essa e tem essa. São 4, né? Então, vai ter a do lado, a do fundo, a do lado aqui e a da frente. Mas como é que eu calculo a área, então? Fazendo 4 vezes 8, né? Porque é a lateral ali, ó, os ladinhos, ó, até copiei aqui em verde.
4 vezes 8, que vai dar 32, e ainda multiplico por 4, porque tem 4 lados na volta. Então, 4 vezes 32, 128. Tá, e quem é a área total? A área total é a base vermelha com a base vermelha, mais todas as verdes do lado. Nós já tínhamos calculado a de baixo, né, ou a de cima, tanto faz, que dava 16. Então, é só eu fazer 2 vezes 16, mais a lateral que a gente fez no item B, que é 128. Multiplicação primeiro para não dar errado. 2 vezes 16, 32, mais 128, 160 centímetros quadrados. E o volume, tá? Que vai ser a área da base, 4 vezes 4, 16, vezes a altura, que é 8. 16 vezes 8, 128 centímetros cúbicos. Pronto. Agora, nós vamos fazer um exemplo de um prisma retangular, que mede 5 por 3 por 10, tá? É semelhante, só que agora, por exemplo, ele é parecido com a caixinha de leite. 5 aqui, 3 aqui e 10 aqui. Quando eu quero fazer a área da base dele, eu vou pegar a parte de baixo, ó. Só essa aqui, ó, que é 5 por 3. Então, a área da base vai ficar 5 vezes 3, né? Base vezes altura. Prestem atenção nesse detalhe. Nunca usem essa altura 10 para base. A base a gente tá falando só daqui. Recorta, tira lá, pega só a basezinha. Aí é base, que é 5, a alturinha dele 3. 5 vezes 3, 15, tá? Centímetros quadrados. Quando for fazer as laterais, olha uma coisa. A da frente, que as laterais é o lado, né, gente? Vale 5 por 10, mas essa do ladinho aqui, ó, é 3 por 10. Então, a da frente é 5 por 10, a do fundo é 5 por 10. E as dos lados, 3 por 10. Percebam, então, que eu vou ter duas laterais de 5 por 10 e duas de 3 por 10. Então, eu faço, ó, 3 vezes 10, que dá 30, e tenho que fazer 2 vezes 30, porque tem duas dessas, que dá 60. Agora, a gente vai estudar a outra, 5 por 10. 5 vezes 10, que é 50, e multiplica por 2, porque tem a de trás, tá? Que dá 100. Aí, somo elas, ó. Fica 60 mais 100, que dá 160, ó. Então, 30 dessa do ladinho, mais 30 do ladinho, 50 da frente, 50 da do fundo. Tudo isso dá 160, certo? E a área total é só fazer 2 vezes a base mais as laterais. Então, vai ser 2 vezes 15, né? Porque a base deu 15, mais 160 das laterais. 2 vezes 15, 30, mais 160, 190 centímetros quadrados. E o volume? O volume é a área da base, que é 5 vezes 3, vezes a altura 10. O volume, gente, é muito fácil, é só multiplicar o que aparece, ó. 5, 3, 10. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 10, 150, certo? Então, vai ficar 15 vezes 10, 150 centímetros cúbicos. Os exercícios, então, que vai ficar para vocês estudarem é um semelhante ao exemplo 1. Temos um outro semelhante ao exemplo 2. Esse aqui é uma caixinha deitada, ó. A base é 7 vezes 4, a alturinha dele é 2. E o 4 é de uma caixinha de leite, que eu falo que ela é a forma de um paralelepípedo reto retângulo, vale 6 aqui, 9 aqui, 18 aqui, que era a utilidade de papelão. Se eu quero saber papelão, eu quero a área total. Calcula a área total e multiplica por 800, que é as embalagens. Certinho, gente? Tchau, tchau!